Salve, salve galera do Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo resenha aqui do canal. Eu me chamo Fernando e hoje nós vamos falar de Os Guardiões da Galáxia Volume 1, O Destino Final, publicação da editora Panini Comics, trazendo o início da fase escrita pelo Donny Cates. Material encadernado que conta com capa cartão, papel couché de boa gramatura, 144 páginas coloridas, ao preço de R$ 23,90, compilando as 6 primeiras edições do título Dos Guardiões da Galáxia. Roteiros do Donny Cates, arte do Geoff Shaw. Esse material lá nos Estados Unidos teve uma ideia de marketing bem bacana, né? Onde criou-se uma especulação sobre quais seriam os membros dos Guardiões da Galáxia nessa nova fase do grupo. Então faziam-se várias capas, algumas com personagens que sequer vão dar as caras na publicação ou que não vão fazer parte do grupo dos Guardiões da Galáxia. Outras tinham os personagens com sombras, né, não mostrando o aspecto físico, para você ficar exatamente criando aquela especulação sobre quais seriam os membros. Essa própria capa da edição não é a formação dos Guardiões da Galáxia. Tem personagens aqui que estão sobrando, né? E o Donny Cates, que é o queridinho atualmente da Marvel Comics, sem dúvida é um grande roteirista. Ele escreve a série do Venom, que é bem bacana, escreveu o Motoqueiro Fantasma Cósmico, que é muito divertido, escreveu o Thanos, é uma passagem bacana também, o Doutor Estranho. Ele escreveu histórias muito interessantes para o personagem, mas eu acho que tem uma espécie até de supervalorização em cima dele, um hype exagerado. Ele é, sem dúvida nenhuma, um grande escritor, um dos principais nomes da Marvel Comics, mas está longe de ter lançado, por exemplo, uma grande obra, aquela que você fala, nossa, esse material é um grande clássico dos quadrinhos. Ele cria, assim, histórias bem divertidas, histórias boas, algumas que funcionam muito bem, outras que não funcionam assim tanto, como, por exemplo, A Morte dos Inumanos, que teve resenha aqui no canal Central HQs, mas a gente pode colocá-lo, sim, como um dos principais nomes da Marvel Comics, um roteirista acima da média. E aqui nessa publicação, nós temos uma história em que o Donny Cates, ele aproveita outras publicações que ele já escreveu. Então você tem aqui um pouquinho da Morte dos Inumanos, a passagem que ele teve pelo título do Thanos, você tem também o Motoqueiro Fantasma Cósmico, entre outras abordagens que ele já fez dentro do universo Marvel. A história se passa logo após a saga Guerras Infinitas, onde nós tivemos a Gamora, de posse das Joias do Infinito. Ela cortou a cabeça do Thanos, né, com aquela espada que tinha a lâmina da Joia do Poder. Então ficou coerente essa morte do Thanos. O meu ponto, que talvez seja algo que me incomoda bastante, é que toda vez que o Thanos morre, ele é uma grande ameaça, uma das principais do universo Marvel. Então quando se fala no nome do Thanos, todo mundo treme, olha, agora o Thanos está vindo aí. Só que a partir do momento que um personagem morre com tanta frequência, perde-se um pouco desse temor, desse respeito pelo Titã Louco. Então eu acho que a Marvel deveria rever um pouco esse lance do Thanos sempre estar voltando. E aqui nós temos o testamento do Thanos, lido pelo seu irmão Eros. Ele que reúne uma galera muito poderosa do universo cósmico afora. Você tem desde os Shi'ars até o Surfista Prateado, você tem os representantes da Tropa Nova, Motoqueiro Fantasma Cósmico, Bill Raio Beta, enfim. E ele começa a mostrar um holograma do Thanos comentando o seguinte, que ele vai reencarnar, né? Ou seja, ele morreu, mas o Thanos volta, até por conta daquele pacto que ele tem com a Senhora Morte. E o Eros fica todo desesperado ali, porque ele começa a fazer cogitações sobre qual personagem iria receber, né, o Thanos como ressuscitado. E ele tenta montar uma equipe de busca desse personagem, que obviamente eu não vou revelar qual, para poder matá-lo e assim o impedir com que o Thanos volte à vida. Em paralelo, nós temos os Guardiões da Galáxia representados apenas pelo Peter Quill, o Senhor das Estrelas, e pelo Groot. Ele que agora não fala só I'm Groot, ele tem uma fala mais normal, mas eu não lembro a partir de quando que isso ocorreu. Mas como a história se passa logo após a Guerras Infinitas, deve ter algo relacionado a isso no final dessa publicação. O Rock Raccoon também não está mais na equipe, a Gamora é uma procurada por toda a merda que ela fez em Guerras Infinitas, inclusive atacando o próprio Peter Quill. E aí, galera, nós temos os Guardiões da Galáxia com uma nova equipe formada por pessoas que discordam do ponto do Eros, né, de matar esse personagem que eventualmente venha receber, né, os poderes
poderes do Thanos e ressurgir como ele, que é formado por, não vou falar, você vai descobrir dentro da publicação, mas até pela capa aqui a gente tem o Bill Raio Beta, né? E temos também a participação muito interessante da Hela. Isso não é um spoiler porque ela está na contracapa, ela que é a deusa da morte dos Asgardianos e vai comandar a Ordem Negra. Sim, meus amigos, os generais de Thanos que foram mostrados em Infinito e também ganharam um encadernado especial que foi lançado pela editora Panini Comics e ganhou resenha aqui no canal Central HQs, mas é uma história bem fraquinha. Então nós vamos ter o conflito desses grupos, a Ordem Negra liderados pela Hela, os Guardiões da Galáxia com uma nova formação e também esse grupo que foi formado pelo Eros, que visa matar esse determinado personagem que vai reencarnar como o Thanos. É uma história muito bem conduzida, o Donny Cates ele realmente consegue criar assim, aquela história de gibizão de super-herói, divertido, entretenimento. Tem uma coisinha ou outra que acaba me desagradando, mas de forma geral ele consegue criar bons diálogos, é uma história que tem um ritmo também muito bom, então não é uma história parada, aquela coisa que demora para avançar, não, é tudo muito rápido, com tensão, grandes combates, então eu diria que o Donny Cates realmente apresenta mais um trabalho acima da média, uma história que envolve o universo cósmico da Marvel, que particularmente eu gosto bastante, quando tem aquelas grandes sagas, desde que bem escritas, né, que eu diga Aniquilação, que eu insisto que a Panini Comics republique essa saga aqui no Brasil, então vocês verão inclusive personagens, né, de Aniquilação, alguns que não davam mais as caras aqui nessa publicação. A arte do Jeff Shaw é muito boa, ele consegue acompanhar esse roteiro de ação com combates e também uma certa dramaticidade, né, nessa volta do Thanos, a tensão que gera em relação aos personagens do universo cósmico da Marvel Comics. Então que nota que eu dou para Guardiões da Galáxia Volume 1, O Desafio Final? Eu dou uma nota entre 8 e 8,5, ou seja, um material realmente bacana que eu diria que vale a pena você ter na sua coleção e que venha o próximo volume. O Donny Cates realmente consegue escrever aquele bom feijão com arroz de super-heróis. Então é isso daí, galera. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esqueça de dar o seu like, o seu comentário, se inscrever aqui no canal. Um forte abraço para vocês.